Oi, irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje, continuando nosso bíblico, nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 38, Paulo prisioneiro. Antes de iniciarmos, gostaria de lembrar aos irmãos, que esse é apenas um resumo que eu faço, recomendo aos irmãos a leitura do capítulo completo no aplicativo da Bíblia, ou também ouvir o audiobook também no aplicativo da Bíblia. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 38, Paulo prisioneiro. Nesse concílio geral, os irmãos foram também unânimes em recomendar Paulo e Barnabé às igrejas cristãs como obreiros dignos de inteira confiança de cada crente. Durante o concílio, sua visão de propósito de Deus se tinha ampliado e eles se uniram aos seus irmãos em fazer sábias decisões que tornaram possíveis a unificação de todo o corpo de crentes. Então aqui nós vemos que Paulo e Barnabé, eles estavam sendo ali grandemente usados por Deus nesse propósito. O conhecimento deles de Deus estava sendo amplificado, eles estavam tendo aquela comunhão que nós estamos falando que deveríamos ter, que nós vimos ontem, que Paulo foi pelo caminho terrestre para tomar tempo para meditar e orar. Pessoas que se entregavam a Deus, o conhecimento de Deus vai se ampliando e você passa a fazer decisões mais sábias. Aqui no caso eles fizeram parte do concílio e eles ajudaram em tomar essas decisões sábias para que o corpo de Cristo fosse unificado, gentios e judeus. Posteriormente, quando se tornou claro que os conversos dentre os gentios estavam aumentando rapidamente, houve alguns poucos dentre os irmãos dirigentes em Jerusalém que começaram de novo a acariciar seus anteriores preconceitos contra os métodos de Paulo e seus companheiros. Aqui nós vemos um ponto importante. Esse concílio que está falando é aquele concílio lá atrás que nós estudamos, quando foi decidido a questão da circuncisão, a questão de não era mais necessário a circuncisão e de que os irmãos cristãos deveriam se abster de se alimentar de carnes sacrificadas a ídolos. E aqui nós vemos que todos tomaram uma decisão em conjunto, dirigidos por Deus, que a circuncisão não era mais necessário e a carne sacrificada a ídolos deveriam ser abster. E aqui nós vemos que posteriormente, ou seja, logo depois, um tempo depois, quando eles viram que os gentios começaram a crescer como seguidores de Cristo, eles começaram a voltar aos pensamentos antigos. Por que isso? Por que eles voltaram aos pensamentos antigos se já tinham decidido em um concílio essas decisões que afastavam alguns, sim, de se entregarem a Cristo? As observâncias da lei da circuncisão? Porque eles ficaram com ciúmes, a inveja de ver aqueles que eles repudiavam anteriormente, agora crescendo em números, são como seguidores de Cristo. Sempre que houver a inveja, que houver o egoísmo, esse tipo de sentimento dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, vai haver contenda, vai haver algumas pessoas, essas invejosas, que vão querer inventar alguma coisa para afastar os novos conversos, aqueles que querem seguir a fé, aqueles que estão se entregando a Cristo. Muitas vezes, aqueles que estão conhecendo a palavra por completo e estão se entregando por completo, aqueles que estão seguindo e buscando seguir toda a verdade, aqueles que buscam reformar as suas vidas para as mensagens que temos para o nosso tempo. Essas pessoas começam a ser excluídas porque aqueles invejosos, aqueles que não querem mudança, aqueles que são egoístas, começam a minar essas pessoas, começam a colocar empecilhos para elas. Esses homens haviam perdido de vista o fato de que Deus é o mestre de seu povo, que cada obreiro em sua causa deve alcançar uma experiência pessoal em seguir o divino líder. Cada um deve ter a sua experiência com Cristo e eles tinham perdido isso de vista. Eles queriam que todos tivessem a mesma experiência. Meu testemunho de conversão vai ser diferente do irmão. O meu testemunho de como conheci a mensagem da reforma de saúde vai ser diferente de outro irmão. E cada um vai tendo sua experiência conforme vai andando com Cristo, conforme vai buscando a Cristo, vai estudando, vai orando, vai crescendo espiritualmente. Cada um tem a sua experiência. Tem um irmão que eu conheci que ele, quando tinha seus 13, 14 anos, decidiu que iria ler
todos os livros da Ellen White que ele pudesse, para que ele tomasse a decisão, vou ser cristão ou não. E ele o fez, e desde então, a última vez que eu conversei com ele, já tinha se passado desde que ele tomou essa decisão mais de 50 anos, e ele continuava firme no caminho de Deus, pregando, ancião de igreja, uma pessoa que se entregou a Deus desde sua juventude. É um testemunho diferente do meu, diferente do seu. Cada um tem a sua experiência, mas cada um deve buscar relacionamento com Deus, cada um deve se aprofundar no seu relacionamento com Deus, cada um deve buscar a sua experiência com Deus, e não cada um querer impor que tudo seja uniforme. Esses líderes egoístas perderam isso de vista. Experiência pessoal em seguir o divino líder e não em buscar dos homens guia direta. Os homens não devem direcionar os outros homens. Os homens devem direcionar as pessoas apenas a Cristo. E Cristo é que vai conduzir agora. Que seus obreiros devem ser talhados e moldados, não segundo a ideia de homens, mas segundo a semelhança divina. O molde meu e o seu não deve ser segundo aquele pastor que me batizou, aquele ancião que estava na igreja, aquela pessoa que me deu estudo bíblico. Não, o nosso molde deve ser Cristo. E devemos olhar para Cristo e buscar a Cristo, não a pessoas. Pessoas têm falhas, pessoas têm dificuldades, pessoas têm as suas lutas, pessoas tropeçam, erram, pecam. Pessoas não salvam pessoas. Cristo é que os salva. O que nós podemos fazer é direcionar as pessoas a Cristo. E isso sim. Mas não querendo que eu seja o espelho das pessoas, não, porque eu fiz a reforma de saúde, eu não como mais carne, porque eu estou indo morar no campo, ou eu já moro no campo, as pessoas têm que me seguir, as pessoas têm que me ter como exemplo. Devemos olhar apenas para Cristo. É importante a reforma de saúde? Sim. É importante morar no campo? Sim. Mas não nos espelharmos em pessoas, espelharmos em Cristo. Quando nos espelhamos em pessoas, a nossa fé ela está fragilizada porque não estamos firmados na rocha. Uma pessoa não é uma rocha, uma pessoa pode tropeçar, pode cair, pode falhar. Pastores grandes do nosso meio já tropeçaram, já falharam, foram afastados por um tempo. Pessoas que apenas olhavam para esses líderes se afastaram também. Pô, mas um pastor adulterou? Como que pode? Eu também vou. Ou então essa igreja não me representa, porque não estavam olhando para Cristo, estavam olhando para pessoas. E agora, apesar da falta de simpatia mostrada por alguns, encontrava conforto na tranquila consciência de que havia cumprido seu dever ao encorajar em seus conversos um espírito de lealdade, generosidade e amor fraternal. Como se revelou nesta ocasião nas contribuições liberais e que lhe foi possível colocar diante dos anciãos judeus. Paulo estava tranquilo, Paulo estava seguro nas decisões que tomou, nos ensinos que levou, que não estavam apontando para ele, não estavam apontando para líderes, não estavam apontando para nada deste mundo, estavam apontando para Cristo. E eu e você temos que ter essa mesma confiança, essa mesma tranquilidade de consciência de quanto damos um estudo, de quanto falamos de Cristo, apontamos a Cristo e não a nós mesmos. Foi essa uma áurea oportunidade para todos os irmãos dirigentes francamente confessarem que Deus operara por Paulo e que haviam por vezes errado, permitindo que os boatos dos inimigos despertassem neles inveja e preconceito. As pessoas viram no exemplo de Paulo, no testemunho de Paulo, que ele estava sendo usado e pelo Espírito Santo, estava sendo guiado pelo Espírito Santo. As obras dele, o resultado era a obra do Espírito Santo. Era o momento deles reconhecerem isso, de reconhecerem que aquele era o poder do Espírito Santo guiando a obra. Mas eles deram ouvido às pessoas invejosas e preconceituosas, pessoas que queriam não perder o seu status de nação santa, como nós. Se o irmão leu os livros, ou Atos 21, se eu não estou enganado, que foi a leitura de hoje, o irmão viu que no discurso de Paulo, o povo se inflamou quando ele falou
que ele foi escolhido como apóstolo dos gentios, porque eles queriam continuar sendo a nação exclusiva de Deus. Queria continuar com uma barreira que eles colocaram entre eles e os gentios. Muitos dos judeus que haviam aceitado o evangelho acariciavam ainda certa deferência pela lei cerimonial e estavam demasiados dispostos a fazer perigosas concessões, esperando assim ganhar a confiança de seus concidadãos, remover seus preceitos e ganhá-los para a fé em Cristo como Redentor do mundo. Ainda os judeus estavam acariciando aquilo que eles guardaram por longos anos. Se a gente for ver a história de Israel, é sempre cheia de extremos. Antes do exílio babilônico, era uma apostasia total, abandonando completamente a lei de Deus, cada um fazendo o que queria, com muita idolatria, sem obedecer os mandamentos de Deus. E aí, quando eles retornam do exílio, eles se tornam exímios observadores da lei. Esqueceram completamente o objetivo da lei. Esqueceram completamente do amor de Deus. Era a lei pela lei, como se a letra de Deus salvasse. Os dois extremos, um em que ignoravam completamente e o outro que abraçavam a lei completamente, mas ignorando todo o sentido. É aquilo que a gente já falou em outro estudo. Eles não tinham o equilíbrio que o cristão verdadeiro deve ter. Ou era o extremo de liberar total, ou era o extremo de apenas olhar para a letra da lei e colocavam normas sobre a lei, tradições humanas, para que colocassem barreiras para que as pessoas não transgredissem a lei. E a lei em si, o princípio da lei, que é o amor, era esquecido por todos. Antes do exílio e após o exílio. Dois extremos diferentes, mas o mesmo caminho de trevas. Acreditava que se por alguma concessão razoável pudessem ganhá-los para a verdade, removeriam um grande obstáculo ao êxito do evangelho em outros lugares. Não se achava, porém, autorizado por Deus para ceder tanto quanto pediam. Quando pensamos no grande desejo de Paulo em harmonizar-se com seus irmãos, sua bondade para com os fracos na fé, sua reverência pelos apóstolos que haviam estado com Cristo e por Tiago, irmão do Senhor, e seu propósito de tornar-se tanto quanto possível tudo para com todos, sem sacrificar princípios, quando pensamos em tudo isso, surpreende menos que ele tenha sido constrangido a se desviar do caminho firme e decidido que até aí seguia. Paulo ele decidiu participar de algumas cerimônias reverenciando a lei, cerimônia de purificação. E nesse ponto, como ele não estava transgredindo nenhum princípio, ele condescendeu com aquilo. Já que eu não estou transgredindo nenhum princípio, não tem nenhum problema de eu participar da cerimônia. Paulo estava tentando harmonizar ali, juntar os dois lados, para que não houvesse brigas e discussões. Ele estava tentando agir da melhor forma possível, para que aqueles fracos na fé não abandonassem a fé, e para aqueles estritamente rígidos pudessem compreender. Ele estava tentando abraçar os dois lados para fazer eles darem as mãos, e acabou ele mesmo tropeçando nesse ponto. Não seguiu o caminho firme que ele seguia, foi constrangido a se desviar do caminho firme. Ele não estaria transgredindo nenhum princípio, então ele desviou nesse ponto, para nós vermos que, já falei aqui algumas vezes, citando o exemplo de Paulo como exemplo para nós, mas nós vemos aqui que ele tropeçou também. Sempre que nós firmarmos a nossa fé em homens como exemplo, iremos estar fadados à destruição. Paulo falhou aqui, e aqueles que colocavam ele num pedestal iriam ruir também. Já estamos em 14 minutos, eu vou pular para os 3 últimos parágrafos que eu acho importante. Os 4 últimos acho que dá tempo. Houvessem os dirigentes da igreja abandonado inteiramente seus sentimentos de amargura contra o apóstolo, aceitando-o como alguém especialmente chamado por Deus para levar o evangelho aos gentios, e o Senhor o teria poupado para eles. Se aquelas pessoas duras de coração tivessem entendido que Paulo foi chamado para levar o evangelho aos gentios,
a vida de Paulo teria sido poupada. Mas não foi assim. Deus não havia ordenado que os trabalhos de Paulo tão cedo tivessem fim. Não era o desejo de Deus que isso acontecesse. Mas não operou um milagre para conter o encadeamento de circunstâncias que a atitude dos dirigentes da igreja em Jerusalém haviam provocado. Muitas vezes Deus vai permitir que as nossas ações tenham as suas consequências. Algumas vezes Deus vai livrar, outras vezes não. Se eu estou escolhendo para mim algo de errado, se a igreja está escolhendo para si algo de errado, algumas vezes Deus vai livrar, outras vezes não. Se eu tenho uma vida totalmente desregrada, como a hora que quer, do jeito que quero, aquilo que eu quero, não faço exercício físico, não durmo direito, eu estou atraindo doenças a mim. Algumas vezes Deus vai livrar e outras vezes não. Algumas vezes eu vou ter a doença sem ter feito nada disso. Sim, acontece, somos pecadores, somos falhos, mas algumas vezes vai ser consequência das minhas escolhas. Nascer com rinite, com alergia a ácaro não foi uma coisa que eu escolhi, eu nasci assim, consequência do pecado. Mas poderia ser que eu tivesse alergia a, sei lá, a batata. E se eu comesse batata e ficasse mal, era uma escolha minha, eu fiz isso. Algumas vezes eu poderia não ficar. Deus operou um milagre para isso não acontecesse, mas algumas outras vezes não, iria acontecer. Devemos tomar ciência de que as nossas escolhas têm consequência, as nossas atitudes individualmente e coletivamente terão consequências. O desejo de Deus não era que os trabalhos de Paulo se encerrassem tão cedo, mas devido às escolhas dos líderes judeus, daqueles que estavam à frente, tanto da igreja proclamando o evangelho, que não queriam aceitar o evangelho sendo pregado aos gentios, como daqueles que não queriam nem o evangelho, que não queriam nem a Cristo. Eles pegam e se abraçam nas suas escolhas erradas. Muitas vezes podemos escolher as coisas erradas, temos que tomar cuidado com as nossas escolhas. A negligência em apreciar e aproveitar as provisões da divina graça tem privado a igreja de muitas bênçãos. Vou repetir. A negligência em apreciar e aproveitar as provisões da divina graça tem privado a igreja de muitas bênçãos. Estamos em tempos de fartura, em tempos de tranquilidade, e nós não estamos aproveitando isso. Hoje, pelo menos em nosso país, não há perseguição religiosa e não aproveitamos isso para levar a mensagem. Temos fartura de recursos. Temos sim, não, às vezes não individualmente, mas a igreja coletivamente tem fartura de recursos e não aproveita isso da maneira que deveria ser. Dinheiro gasto de forma errada. Enfim, não estamos aproveitando o momento que estamos tendo. Quantas vezes teria o Senhor prolongado a obra de um fiel ministro tivesse seu trabalho sido apreciado? Mas se a igreja permite aos inimigos perverter o entendimento de maneira que representem e interpretam mal as palavras e os atos do servo de Cristo, se se permitem opor-se-lhes e estorvar a utilidade própria, o Senhor às vezes remove deles a bênção que ele deu. E aqui falando claramente dos ministros dados por Deus, ministros fazendo um trabalho excelente, mas que não são aproveitados. Se a igreja tivesse aproveitado lá no início da história, Jesus já teria voltado lá em 1888, mas foi rejeitado. Ellen White estava ali presente, um conhecimento que vinha diretamente do Senhor, a profetisa em terra, mas o conhecimento negligenciado. Quantas pessoas não negligenciam as oportunidades que temos hoje, como negligenciaram no passado, como se a gente for na história, desde o início, Adão e Eva, quantas bênçãos eles não tinham e negligenciaram ao comer do fruto. O ser humano parece que vai se fadando a tomar e fazer as escolhas erradas, se colocando no mar de lama, rejeitando
os ensinos, não aproveitando as oportunidades. Satanás está constantemente operando por meio de seus agentes para desanimar e destruir aqueles a quem Deus tem escolhido para realizar uma grande e boa obra. E eu vejo isso, claramente isso, aqui no canal, pessoas que não parece que não tem o que fazer, que só aparecem para criticar, em outros canais de irmãos também, que levam a mensagem, pessoas que só vão lá para criticar, não falam nada de importante, só querendo levar a pessoa para baixo, querendo só trazer coisas infundadas, pessoas que não aceitam a verdade. Teve no vídeo que eu falei sobre alimentação, a pessoa falando que eu era servo do diabo, porque não foi exatamente essas palavras, que eu já esqueci, graças a Deus, porque estava falando que nós deveríamos parar de comer carne, que ela ia continuar comendo. Enfim, pessoas que rejeitam a mensagem que temos. Podem eles estar prontos para sacrificar mesmo a própria vida para o avançamento da causa de Cristo. Não obstante, o grande enganador sugerirá a seus irmãos dúvidas referentes a eles, que se mantidas minarão a confiança em sua integridade de caráter, impedindo assim sua utilidade. Os servos de Satanás sempre estão ali tentando usar de sofismas, usar de enganos para minar a verdade, para minar aqueles que falam a verdade, que pregam a verdade, para que a verdade caia em descrédito. Infelizmente, muitos irmãos que estão pregando a verdade, vivendo a verdade, querendo mostrar a verdade, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja, eles sofrem esses ataques de Satanás. Para a gente encerrar o último texto. Depois que as mãos estão dobradas sobre o peito, que já não vibra quando a voz de advertência e encorajamento está em silêncio, então os obstinados podem ser despertados para ver e apreciar a bênção que repeliram. Sua morte pode realizar o que a sua vida não conseguir fazer. Muitas vezes, o som da nossa voz, brigando e vivendo a verdade, só vai ser ouvido quando morrermos. Quando cruzarmos as mãos no peito, já não tiver mais vida, e as pessoas vão olhar e vão reconhecer que ali havia verdade. Quantas pessoas não olharam para Ellen White e viram quanto tempo eles negligenciaram as mensagens que estavam recebendo? Quantas pessoas olham para trás, pastor tal, o irmão tal, falava tanto e nós negligenciando. Algumas vezes, nesse momento, ou a maioria das vezes nesse momento, as pessoas percebem o quanto estavam erradas e se voltam para Cristo. Mas algumas nem assim fazem. Que possamos dar mais valor à mensagem que pregamos e vivemos, olharmos a Bíblia, Espírito de Profecia, olharmos para o que está escrito e buscar nos aplicar em nossas vidas. Vamos encerrar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão leu o capítulo completo, tem algum outro ponto que irá trazer, deixa nos comentários para a gente estudar juntos. Pede de oração nos comentários, que eu vou estar orando por todos. Convido os irmãos a fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos, Senhor, por favor, derrama o Teu Santo Espírito sobre nós, que possamos, Senhor, vermos na Palavra de hoje, Senhor, exemplo para nossas vidas, que possamos, Senhor, seguirmos firme na verdade, que possamos aplicar a verdade em nossas vidas, que possamos proclamar a verdade com as nossas vidas, Senhor, entendendo que a nossa experiência irá ser diferente dos nossos irmãos, mas que firmes, com comunhão, estudo da palavra e oração, assim encontraremos a Ti, iremos andar pelo caminho estreito, Senhor amado. Nos ajude nesse caminho, Senhor, que possamos dar ouvido àqueles que são usados por Ti, Senhor amado, que possamos dar valor à Tua mensagem. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.